Saudações aos amigos do Culturalog. A gente teve um intervalo aí de alguns meses, onde eu não postei vídeos, eu estava passando por uns problemas pessoais aqui, mas agora eu voltei com muito prazer para falar pela primeira vez de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, que é o Placebo. Aqui eu vou estar ranqueando a discografia deles de acordo com estritamente a minha opinião. Eu vou estar trazendo algumas curiosidades sobre esses discos e eu vou estar falando sobre a minha relação, que é uma relação muito de afeto com esses discos. Mas a gente tem que escolher, o ranqueando é isso. Então, vamos lá. Antes mesmo de começar, eu já vou falar uma coisa. O Placebo não tem discos ruins, na minha opinião. Mas a gente vai começar com o disco que eu acho que é o mais irregular da carreira deles. Loud Like Love, lançado em setembro de 2013. E aparentemente, muitas das canções aqui começaram como um projeto solo do vocalista Brian Molko. Mas aí eles foram gravando. Inicialmente, eles pensavam em lançar algumas coisas como singles, mas foram saindo outras canções e fechou um disco inteiro. Na minha opinião, esse disco tem faixas muito boas, como por exemplo, Too Many Friends. My computer thinks I'm gay. Uma curiosidade sobre o clipe dessa música é que o autor Bret Easton Ellis, que escreveu, por exemplo, O Psicopata Americano, ele participa do vídeo fazendo uma narração. A faixa de encerramento, Bosco, para mim é uma das melhores faixas do Placebo, sobre uma relação abusiva. I love you more than any man. Por incrível que pareça, uma faixa que ficou de fora desse disco, mas que saiu no iTunes, uma música muito bonita chamada Pity Party of One. Here's to all the hearts that we've broken. Mas em geral, gente, esse disco tem muito filler. O que é filler, né? São aquelas canções que não precisava. Por ser o disco que tem mais fillers, eu coloco ele na posição 8. Essa posição 7 doeu um pouco de colocar. Eu vou admitir para vocês. De novo, Placebo não tem discos ruins, mas a gente precisa ranquear. E reouvindo a discografia toda, eu notei que esse disco, apesar de ter faixas extremamente icônicas, até hinos, para mim, tem muitos fillers também. Eu tô falando de Sleeping with Ghosts, álbum lançado em março de 2003. Esse foi um disco de bastante sucesso, ele chegou na 11ª posição no Reino Unido, primeira posição na França, onde eles ganharam platina dupla, e ao todo, aparentemente esse disco vendeu 1,5 milhão de cópias. Talvez o negócio da França seja porque uma canção aqui, Protect Me From What I Want, teve uma versão em francês, Protège-moi, que foi o meu primeiro contato com o Placebo. Protect me from what I want. A começar sobre o título, né? Sleeping with Ghosts, dormindo com fantasmas. O Brian fala que o título do disco é sobre carregar os fantasmas de um relacionamento com você ao ponto de que às vezes um cheiro, uma situação ou uma roupa traz de volta a pessoa. Para mim, é sobre a relação que você tem com as suas memórias. E eu tenho muitas memórias em relação a esse disco. Eu não vou entrar em nenhum território extremamente pessoal, mas a canção Special Needs, para mim, é um hino. Eu não sou grande fã da primeira trinca desse álbum, mas aí na quarta a gente tem outro hino, Sleeping with Ghosts, que tem imagens belíssimas como essas nuvens que a gente vê são explosões no céu. Aí tem Bitter End, outro single maravilhoso com aquele baixo. Mas daí, gente, o disco começa a ficar cansado. Eu sinto que o disco, apesar desses momentos extremamente bons, ele perde na unidade. E por isso que eu coloquei ele na 7ª posição. A 6ª posição também vai surpreender algumas pessoas que colocariam esse disco muito mais para cima. É um disco que chegou ao número 5 nas paradas do Reino Unido. Eu tô falando do primeiro
lançado em 96. Ele é o único com o primeiro baterista da banda que saiu logo depois, na turnê. E curiosidade, o título do álbum poderia ter sido Body Politic, Política do Corpo. Em uma lista, em 1998, na revista Q, esse disco ficou na posição 87 dos melhores discos de todos os tempos. Eu acho que era uma coisa ali do momento, né, que esse disco tinha feito um impacto. O visual do Placebo, principalmente do Brian Molko, né, com aquela coisa andrógena, era meio que o contrário do que eles chamam, né, de laddish attitude. A atitude, assim, meio machista, até meio macho, do pessoal do Britpop, por exemplo, Oasis, né? Um disco com bastante inspiração do Sonic Youth e, segundo a própria banda, do Depeche Mode. Uma das faixas aqui foi o single que estourou a banda, é Nancy Boy, que chegou ao número 4 no Reino Unido. O Brian Molko tem um pouco de vergonha dessa música, é meio que como o Creep do Radiohead. É a música que levou a banda ao estrelato, mas que a banda meio que deixa de lado. Ele acha uma música muito imatura. Eu meio que concordo. Esse disco, como muitos dos primeiros discos, para mim sofrem com uma certa falta de maturidade. A primeira coisa que eu penso é no primeiro disco do Metallica, né, o Kill 'Em All, que é um disco que muita gente adora. Esse disco é um disco que muita gente adora, e eu acho que adoram porque tem aquela fome da juventude, né? Tem aquela energia da juventude que é muito forte. Então aqui você vê um grupo que está com muitas ideias, algumas não totalmente desenvolvidas, e nós somos testemunhas do que essa banda ainda teria para dar. Para mim é um início, né? É algo que não estava inteiramente pronto. Além da Nancy Boy, a gente tem a abertura Come Home, acho muito legal. Ele é um disco um tanto punk em atitude, pelo menos, mas ele dá uma paradinha às vezes, como por exemplo em Lady of the Flowers. Outra curiosidade sobre esse disco foi ouvindo Nancy Boy que o David Bowie começou a ficar interessado pela banda e ele os convidou para abrir alguns shows dele. Na quinta posição, o único que eu não tenho aqui, que é o último, Never Let Me Go. Foi gravado entre 2019 e 2021 e foi lançado agora, em março de 2022. Foi o primeiro disco em 8 anos e valeu a pena a espera? Eu digo que valeu. Esse disco ele demorou para crescer em mim, mas eu noto que ele tem quase nenhum filler. Então eu acho que esses 8 anos eles serviram assim para um certo reencontro. Foi uma grande surpresa quando eles chegaram com a melhor faixa do disco para mim, que é Beautiful James. Beautiful James. Foi o primeiro single e agora, né, a gente vê os números no Spotify. E de fato foi uma música bastante ouvida. Esse disco é caracterizado assim por um uso bem frequente de sintetizadores. Outra faixa que para mim ficou é Twin Demons. Esse disco ele tá falando sobre problemas da atualidade. Em uma faixa ele fala sobre meio ambiente, em outra faixa ele discute um pouco sobre essa questão do Brexit. Então ele versa sobre questões atuais, mas raramente assim apontando o dedo. As letras do Placebo costumam não entregar tudo de mão beijada, né? Elas costumam deixar um espaço para você colocar o seu significado. Na quarta posição tá o disco que aconteceu na época da minha paixão maior pelo Placebo. Eu acompanhei o lançamento desse disco. Foi lançado em junho de 2009. Eu tô falando de Battle for the Sun. Ele é um disco bem mais pra cima. E o próprio Molko falou em 2013 que esse disco é o som de uma banda tentando encontrar uma nova identidade, de descobrir quem são novamente. Por quê? No disco anterior, eles tinham desfeito a parceria com o baterista, o Steve Hewitt. E eu acho que a entrada do Steve Forrest, né, o novo baterista, injetou um pouco de juventude
inclusive. O Brian também fala que é um disco sobre escolher a vida, é um disco revigorado e revigorante. Destaques aqui, eu colocaria o single For What It's Worth. E colocaria também Kings of Medicine, que é a faixa que encerra. A minha posição 3 fica com o disco que o Brian Molko aparentemente menos gosta, que é o Black Market Music, de 2000. O disco demorou 9 meses para ser gravado, talvez por problemas de abuso de substância, né? Eles estavam bem excessivos nessa época. Segundo o Brian Molko, sendo esse o terceiro disco, ele fala que é uma junção da melancolia do Without You I'm Nothing com a rapidez e a crueza do primeiro. Ele chega ali num meio termo. Um crítico chamado Dan Carlson fala que o Placebo parece ter encontrado o úmido e doce meio termo entre beleza e perversão. Tem até um rap em Spite and Malice, né? Foi a única vez que o Placebo flertou com esse gênero. Ele abre com um single já, Taste and Man, e ele segue com uma das minhas faixas favoritas do Placebo, essa bem raivosa, chamada Days Before You Came. Que é o nome de uma faixa do ABBA. Vamos combinar, né? Quem não gosta de ABBA? A terceira faixa é uma música que eu sinto que deveria ser muito maior do que ela é, né? No sentido de que deveria ter feito muito mais sucesso, que é Special K, que é o nome de uma droga, né? E por isso essa música foi meio que banida de algumas rádios. É um disco bem variado e muito bom. O top 2, então, são os 2 discos que moram no meu coração, gente. Na posição 2, eu vou colocar o Mads, lançado em março de 2006, e foi o primeiro disco a entrar no top 200 nos Estados Unidos. Entrou na posição 180. Mas isso, né, para vocês verem que realmente eles nunca emplacaram como uma grande banda nos Estados Unidos, que é o maior mercado fonográfico mundial. Mesmo assim, esse disco vendeu mais de 1 milhão de cópias, apesar de ter vazado 2 meses antes do lançamento. Outras curiosidades sobre Mads: o primeiro single no Reino Unido foi Because I Want You To, mas no resto do mundo foi Song to Say Goodbye. Outra curiosidade é que nos Estados Unidos, algumas faixas têm um arranjo um pouquinho diferente. Por exemplo, na Pierrot the Clown, que é uma das minhas faixas favoritas, não existe o Glockenspiel na versão dos Estados Unidos. O que o Brian Molko falou sobre esse disco? Tem uma citação dele aqui. Há momentos nele, como In the Cold Light of Morning, que são dolorosos de se ouvir agora. Acho que nunca estivemos tão deprimidos. É bem sombrio e não oferece muita esperança, falando sobre o disco em geral. Eu concordo que ele é um disco bem dolorido, né, doloroso, e ele marcou muito a minha adolescência. Os meus destaques aqui, gente, tem Follow the Cops Back Home. Let's follow the cops back home. Tem Blind, que é lindíssima. Tem participação do Michael Stipe, do R.E.M., em uma faixa que eu não curto muito, chamada Broken Promise. Se você é fã do Placebo, você já sabe quem é a primeira posição. E é difícil tirar a primeira posição desse disco, porque ele é o grande clássico da banda. Eu tô falando do segundo disco deles, Without You I'm Nothing. Foi lançado em outubro de 98, foi o primeiro disco com o baterista Steve Hewitt, que ficou com eles até o Mads. Sobre os singles desse disco, gente, Pure Morning chegou ao 4º lugar no Reino Unido. Inicialmente foi gravada como um lado B. É a única faixa aqui que foi gravada numas sessões assim separadas, né? E você vê que teve um relativo sucesso até nos Estados Unidos. You Don't Care About Us chegou ao 5º lugar no Reino Unido. Então você vê que ali a banda estava
no grande momento em popularidade. Estranhamente, a faixa Every You, Every Me, que é a mais ouvida do Placebo hoje, né, se você for no Spotify, por exemplo, ela só chegou ao 11º lugar no Reino Unido. A faixa título, que é belíssima, ela foi regravada depois com o David Bowie, que se tornou uma versão dela talvez até mais conhecida do que a original. O Brian fala que tem muitas músicas lentas para um segundo disco, e eu meio que entendo. Tem um amigo meu chamado Edson, para quem eu dei uma cópia desse disco, inclusive, ele fala que ele não transita muito bem nesse disco, porque uma parte das faixas é super pra cima, né? Pelo menos em ritmo, tipo Every You, Every Me, tipo Brick Shit House. E daí tem faixas como a minha favorita, talvez, My Sweet Prince, que é um funeral. Eu acho que apesar dos altos e baixos, esse disco se consolidou como o grande disco da banda. As faixas são quase todas extremamente fortes e a gente não tem um único filler. Então, se você for ouvir algum disco do Placebo, que seja Without You, I'm Nothing. Mas como sempre, gente, eu quero saber do top de vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu volte com um outro vídeo aqui com menos tempo de hiato, tá certo? Muito obrigado por terem visto até aqui e a gente se fala em breve, galera. Se inscrevam se vocês puderem e deem aquele like maroto. Valeu!